Olá meus amigos, meu nome é Lúcio. Nós vamos aqui neste vídeo então finalizar o nosso livro diário. Bom, aqui vocês lembram que nós fizemos uma validação manual direto na macro, aqui também em limpar filtro também, e agora em atualiza saldo. Veja bem, nós precisamos fazer isso também. Por quê? Vamos imaginar que aqui esteja filtrado, não? E vamos aqui filtrar inclusive, não? E por algum motivo você pressiona aqui o botão atualiza saldo. O que vai acontecer? Vamos dar uma verificada? Daí você vai ver, inclusive ele demora um pouco mais, parece que são só 2 linhas, mas nesse caso ele demora mais pelo fato de que ele vai fazer do mesmo jeito, né? Fica um pouco mais pesado até porque ele está fazendo, o Excel está fazendo cálculos que na verdade não deveria. Aqui ele ainda está atualizando o saldo. Veja, ainda é a atualização do saldo. Por que acontece isso? Porque em todas as linhas, mesmo nas linhas ocultas, ele acaba deixando esse valor 510, 510, porque aqui ele vai simplesmente repetir esses valores. Vamos limpar o filtro para ver o que houve, né? E aí ele fica mais pesado, por quê? Porque tem valor em toda a coluna aí, até onde for selecionado, que está lá até a última, que é 1.048.576. Então é muita coisa mesmo. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma validação para que, se estiver filtrado, vamos aqui até apagar, e 3 e 1048576, isto e del. Essa formatação do restante aqui tem que selecionar todo. Aliás, vamos até fazer já está selecionado, né? Só clicar com o botão direito do mouse e vamos lá em formatar células, números, usar separador de milhares, 2 casas decimais e em vermelho entre parênteses quando o saldo for negativo. Ok? Isso, pelo menos já está formatado. Agora nós vamos fazer, só que nós precisamos fazer a mesma formatação aqui no nosso saldo anterior. Então vamos aqui no F4. Isso. Ele simplesmente repete o saldo. Repete o último ato que nós fizemos. Agora nós precisamos o que? Nós precisamos que retire os títulos, né? Que imprima somente em todas as páginas também, né? A primeira coluna, a primeira linha. Então, para isso daqui, no 2007 é mais simples do que no 2003 até. Você pode simplesmente, aqui em layout de página mesmo, que é o que nós estamos vendo, você pressione aqui em imprimir títulos. E vamos selecionar aqui, ó, a área de impressão que nós marcamos, né? Da coluna B até a coluna I. E aqui em linhas a repetir na parte superior, vamos selecionar aqui, vamos simplesmente a linha 1 somente.
colunas a repetir, isso nós não vamos colocar, porque senão ele vai repetir essa coluna aqui em todas as páginas. E o restante aqui, ó, é a linha de grade, nós não queremos que imprima. Nesse caso aqui, até se você quiser, você pode deixar para imprimir a linha de grade ao invés de fazer as bordas. Mas para um livro diário é melhor que fique em branco, né? Sem linha de grade, sem as bordas, pelo fato de que normalmente a impressão do livro diário é meio demorada, porque você imprime no final do ano, né, no final do exercício, todo o seu livro diário. E agora aqui então nós vamos simplesmente clicar em OK. Tem ainda a numeração das páginas, né? A numeração das páginas é obrigatória. Então vamos ver novamente ali, vamos entrar em imprimir novamente aqui. Vamos ver não, mas não é nessa parte. O cabeçalho e o rodapé, está aqui sim. No rodapé nós podemos selecionar a impressão da página, nós vamos pôr em personalizar rodapé. E aqui na seção direita nós vamos colocar então para inserir a data da impressão, certo? Desculpa, não vamos colocar a data em outro. Não, pode até ser. A data da impressão, vamos simplesmente dar alguns espaços aqui, um hífen, e vamos colocar aqui cadê? As páginas, né? E páginas. Só que não exatamente. Tá, e páginas, OK. Então a data de impressão e o número de páginas. Só que daí você pode inclusive deixar um pouquinho menor. Aqui em formatar texto está no tamanho 11, que na verdade é bastante grande para um livro diário, né? Vamos passar aqui para 8 e pode colocar também da mesma forma que é utilizado no cabeçalho, você pode também no rodapé utilizar esses 3 campos para formatação. OK. OK, só que aqui a página não é essa página. Vamos só visualizar a nossa impressão, só para ver para nós mudarmos a página ali, não é aquilo. Vamos ver por aqui. Só que nós fizemos sem filtrar, então, né, ele pode, vamos ver aqui, a página 1, mas ele vai ficar aparecendo como página 1 todas as páginas daí, certo? Então, nós vamos ter que fazer uma alteração daí em páginas. Nós vamos colocar páginas e páginas. Mas tudo bem, quanto à numeração, ainda é o de menos. Agora aqui o que mais que nos falta para finalizar o nosso... Vamos fazer aqui a correção do nosso atualiza saldo. O que nós vamos fazer neste caso aí? Nós temos que ver o seguinte: o problema é que quando ele está filtrado, nós vamos ter problema para fazer a atualização do saldo. Então, se estiver filtrado, nós temos que impedir que seja atualizado o saldo. E quando está filtrado, o que acontece? Ele aparece uma mensagem aqui na letra J, certo? Então vamos entrar lá na J1, né? Atualizar saldo com o botão direito do mouse, atribuir macros, e vamos utilizar aquela mesma célula que tem a informação que precisamos. If J1 for igual a filtrado, então MSG box
nós podemos até fazer diferente. Nós podemos colocar uma opção para dizer para nós se nós queremos ou não atualizar o saldo a si mesmo. E se nós quisermos, ele vai primeiramente então excluir o filtro. Ele vai acionar a nossa macro LV diário limpa filtro. Então vamos fazer isso que é melhor. Então você vai ter opção, né? If MSG Box, tá? Vamos colocar aqui. Só que não é isso, é isso aqui. Para calcular o saldo, é necessário que o filtro esteja desativado. Isso. Vamos colocar aqui como VB yes no, né? Visual Basic sim não. E vamos colocar o nome da nossa, só que aqui nós teríamos que fechar, né? E vamos colocar o nome da nossa caixa. Atenção, pronto, só isso. Opa, era esperado um fechamento aqui, tá, mas nós fechamos lá, mas nós fechamos errado aqui. Então vamos retirar este e vamos retirar este. Ainda ficou faltando. Ah, tá. Aqui, na verdade, o que nós fizemos errado? Vamos refazer, né? Então nós colocamos aqui, se a célula J11 foi igual a filtrado, então nós vamos fazer uma validação daí, né? Eu já até fiz separado, vamos colar aqui para nós darmos uma olhada, que é o seguinte, ó. Daí nós fazemos uma nova avaliação, né? Então se a caixa de mensagem aqui, vai aparecer uma caixa de mensagem, né? Para calcular o saldo é necessário que o filtro esteja desativado. Esse tipo de caixa de mensagem, VB yes no, então é uma resposta sim não, só isso. Se você clicar em sim, né? Daí continuando aqui, se a resposta for igual VB no, quer dizer, se você clicar em não, então agora nós vamos colocar aqui o que é para fazer. Vamos colocar aqui, então, exit sub. Vamos colocar uma nova caixa de mensagem, né? MSG Box. Vamos colocar simplesmente cancelado. Isto. DB Information, aqui é só uma informação. Cancelado. Fica uma caixinha de mensagem bem pequena. E em seguida vamos aqui cancelar, então, né, exit sub, porque aqui nós só colocamos a mensagem, mas agora nós temos que pôr o que é para acontecer, é para sair da macro, se não, né, vamos colocar aqui. Nós vamos fazer o que? Nós poderíamos criar aqui uma função desse ALV de desativa filtro, etc. Transformar, passar de sub para function e depois criar uma outra sub chamando essa função. Mas como nós estamos trabalhando aqui só com sub, vamos simplesmente copiar
qual o lado, quais os comandos que nós queremos, se a resposta aqui for outra. Então nós queremos simplesmente que selecione o intervalo e retire o autofiltro. Então só isso daqui. Vamos aqui, Ctrl C. Nós só vamos aproveitar o que está feito lá, né? Só que aqui nós temos que fazer o seguinte também, inclusive este. Ctrl C. E vamos aqui, depois de else, colar essa instrução. Vamos somente acertar isto. Pronto. Esse bloco. E depois o fechamento do bloco if nós podemos colocar no final mesmo. And if, que eu já coloquei ali. Pronto, então vamos aqui salvar o nosso trabalho. Vamos em seguida depurar. E vamos sair então do editor do Visual Basic. Isto. Pronto. Vamos salvar aqui a nossa planilha novamente. Porque aqui, como eu selecionei uma quantidade de linhas aqui muito grande, ele acaba ficando um pouquinho pesado para fazer isso. Mas ainda assim é interessante. O que mais que nós podemos fazer aqui? Nós podemos fazer o seguinte. Essas linhas que só servem de informação, essas colunas, né? Nós podemos simplesmente fazer aquela formatação que eu disse para ocultar. Só que aqui nós temos o que antes disso? Aqui nós temos uma fórmula, né? Tá. Essas fórmulas aqui também. Essas fórmulas aqui também nós precisamos criar até o final da planilha. Só que com um pequeno detalhe. Vamos criar uma macro para fazer isso. Vamos colocar junto com o nosso filtro, né? Com o nosso filtro, que é onde nós vamos, que é o que nós vamos usar para fazer isso. Então nós vamos aqui simplesmente selecionar todas, tá? Vamos até fazer separado e depois nós simplesmente colocamos na mesma macro. Vamos aqui lá então em desenvolvedor, gravar macro. B. Isto, pronto. Porque nós vamos simplesmente copiar daí. Vamos selecionar aqui a A3, que já estamos, só que na verdade seria da A3 A1048576. Isto. Daí nós simplesmente vamos pressionar o F2 para editar a célula A3. Em seguida, pressionar o Ctrl e segurar o Ctrl pressionado e pressionar o Enter. Com isso, o que acontece? Ele simplesmente preenche abaixo todas as linhas com essa fórmula. E em seguida nós vamos também, do mesmo jeito que fizemos na outra, nós vamos aproveitar que estamos com esse intervalo selecionado, vamos copiar, Ctrl C, e depois clicar aqui na primeira com o botão direito do mouse, colar especial e valores. Isso daqui é simplesmente para eliminar
as fórmulas. Ok. E em seguida vamos aqui parar a gravação, né? E vamos pegar esse intervalo, um ASCII, vamos pegar essa macro e vamos depurar. Então aqui é o B, editar, isto. O que nós vamos precisar na verdade aqui? Nós vamos precisar, vamos retirar essa primeira, porque nós fizemos sem necessidade. Depois, esta daqui também nós vamos retirar. Isto. Não, tá correto, né? Depois a cópia, depois tá, tudo bem. Então, esse intervalo aqui, ó, nós vamos copiar tudo, Ctrl C, e depois nós vamos cancelar essa macro. Aqui nós fizemos simplesmente para não precisar digitar manualmente. Então, vamos fechar aqui um Ctrl C para copiar, né? Porque nós vamos precisar daí da outra, desse filtrar, né? No filtro que nós estamos utilizando, isto. Ah, tá, só que não é só no filtro, né? Nós estamos também utilizando na data. Isso quer dizer que sempre que colocarmos a data, nós seremos obrigados a filtrar, então não adianta, né? Porque às vezes nós queremos ver só o saldo, por exemplo, né? E nós não vamos daí vamos ver, não, tá certo, vamos colocar aqui. Caso contrário, a macro está pronta, tá? Vamos aqui em atribuir macro, vamos editar e vamos aqui, aí já está igual filtrado, tem, tá, então esse daqui desativa, tudo certinho. Se não, ele vai primeiramente fazer esse cálculo, então vamos copiar aqui. Pronto. E aqui você pode inclusive colocar uma observação do que se trata, tá? Põe um apóstrofo e escreva que sai um texto normal. Por exemplo, aqui onde está esse apóstrofo aqui no começo, isso daqui serve, onde está verde, ele serve simplesmente para informação. Então vamos colocar aqui uma instrução, né? Aqui o que ele vai fazer mesmo? Ele vai ele vem até aqui. Isto. Inicia passo 1 e depois no final vamos colocar o finaliza passo 1. Isto. Só que ele finaliza aqui, né? Então vamos colocar lá na frente. Finaliza passo 1. E depois aqui ele inicia, né? Inicia passo 2. Vamos colocar como passo para a gente ter uma sequência mais fácil. E finaliza. O apóstrofo finaliza. Ok, pronto. Vamos então salvar. Vamos depurar para ver se não ocorreu algum erro. E depois em seguida, então, nós vamos testar. Veja bem, se na sua de repente a sua planilha ficou meio pesado, você pode selecionar um espaço menor, tá? Porque o intervalo aqui de fato é muito grande. E aqui então vamos verificar. Quando filtrar, vamos colocar aqui uma data 1º do 5 a 31 de
número 509 é 31, vamos colocar aqui a 31/12. Isto. E vamos aqui então vamos salvar a nossa planilha e vamos deixar para fazer esse filtro aqui no próximo vídeo, pelo fato de que aqui ele está começando a pesar um pouquinho. Então, daí no próximo vídeo nós voltamos para continuar isso. Meus amigos, meu nome é Lúcio, um abraço.